Trazemos o subtema hoje, Fidelidade ao mandamento de Cristo. No nosso tema de hoje, vamos mostrar uma paixão de Deus. Isto mesmo, Deus é completamente apaixonado pela salvação das pessoas. Não há absolutamente nada que seja mais importante para Ele. Basta lermos São João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já imaginou se alguém descobrisse a cura definitiva para o câncer? Certamente essa pessoa se tornaria um dos maiores benfeitores da humanidade e certamente acrescentaria anos de utilidade e felicidade à vida de milhares que estão sendo levados precocemente ao túmulo. Mas o evangelismo faz mais do que isso. Paulo declara em 2 Timóteo 4, versos 1 a 5, que os líderes deveriam fazer a obra de um evangelista, dando assim prova do seu chamado. Para a grande escritora americana Ellen, não existe ministério sem evangelismo. Ela expressa a estima de Deus pelo evangelismo ao afirmar que o Senhor determinou que a proclamação desta mensagem fosse a maior e mais importante obra do mundo para o presente tempo. E continua dizendo, a obra evangelística de abrir as Escrituras aos outros, advertindo homens e mulheres daquilo que está para vir ao mundo, deve ocupar mais e mais o tempo dos servos de Deus. Não se deve permitir que coisa alguma impeça esta obra. É a obra todo importante para este mundo. Deve ser de tão vasto alcance como a eternidade. O desejo sincero de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia confirma isso em 1 Timóteo 2, 3, 4 e 2 Pedro 3, 9, quando lemos que Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento e seja salvo. Estas duas passagens bíblicas, tanto em 1 Timóteo quanto em 2 Pedro, nos trazem duas palavras importantíssimas que no original nos explicam sobre o desejo de Deus de salvar a humanidade. A primeira delas é boleimai, que expressa a inclinação da mente como querer e desejar. A outra palavra é ala, usada aqui para destacar o contraste entre a interpretação errônea da natureza de Deus, de que ele houvesse determinado que alguns morressem, e a verdade de que ele deseja que todos sejam salvos. E as frases contidas nos versos confirmam esse desejo de Deus de salvar e jamais determinar que alguém se perca ou morra. Vimos aqui que em 1 Timóteo 2,4 aparece a frase não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E em 2 Pedro 3,9, a resposta dessa passagem nos comentários bíblicos indica que a palavra grega usada para querer expressa o que exatamente falamos antes, o desejo da mente e a inclinação de querer e desejar. E qual seria então o mandamento de Cristo, ao qual devemos dedicar total fidelidade? O grande mandamento de Cristo é que cada um de nós participe de sua missão como testemunha de seu amor, sua graça e verdade. E isto é fruto de seu desejo de que toda a humanidade seja salva. Embora muitos se perderão por suas decisões, no coração de Deus há lugar para todos. Escutem o que diz Atos 13:47. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação
até aos confins da terra. Agora escute o que diz Isaías 49, verso 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A quem essas passagens se aplicam? E como o apóstolo Paulo usou, podemos concluir que inicialmente essas passagens se aplicam ao Israel antigo, que deveria ser luz para os gentios. E, profeticamente falando, elas se aplicam também a Jesus, o Messias. E Paulo faz uma aplicação dessas passagens à igreja e sua responsabilidade com a missão. Nós somos essa igreja de Deus na terra. E se a igreja negligenciar ou minimizar o mandamento de Cristo da missão de salvar, ela falha num propósito de sua existência e perde seu chamado profético ao mundo. Quando você sentir o desejo de abrir a Bíblia e ensinar as maravilhosas promessas de Deus para outras pessoas, lembre-se, Deus é apaixonado pela salvação das pessoas.